Olá, pessoal! Trago o resumo do capítulo 59 de Sortilégio. Mas antes, por gentileza, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Sexta-feira, 14 de julho. Fernando tenta fazer Alessandro reagir. Angustiado, Alessandro diz a Fernando que não sabe nada da Maria José há muito tempo e pergunta se ele pode imaginar o que ela está sofrendo. E talvez possa estarem machucando ela de uma forma que ele não quer nem imaginar. Neste momento, Jorge liga para Alessandro. John Segal corre para perto dele. Alessandro pergunta o que querem para devolver Maria José para ele. Jorge diz que querem 5 milhões de dólares. Desesperado, Alessandro diz que antes quer falar com ela. Jorge então desliga o telefone. Fernando vê que a ligação foi feita do celular de Maria José. John diz a Alessandro que as negociações não podem ser feitas daquela maneira e da próxima vez que os sequestradores se ligarem, que ele mantenha a postura. Jorge avisa a Bruno que já ligou para Alessandro e que amanhã levará Maria José para casa. Bruno pergunta quando pode vê-la. Jorge pergunta para quê. Bruno diz: como assim para quê? Eu sou o namorado. Maria José acorda na casa de Helena e pergunta quem ela é. Helena diz que é a mãe dela. Maria José diz que não tem mãe. Helena diz que é natural ela não se lembrar, está confusa e atordoada. Maria José diz que nem sabe quem é. Helena diz: você é minha filha Sandra. Jorge entra, diz a Maria José que é o padrasto dela. Ela está em casa e aplica um remédio nela. Maria José volta a dormir. Depois, Jorge vai até a Porfírio e diz que foi avisar que Sandra chegará na próxima semana. Porfírio fica muito feliz e diz que é finalmente uma boa notícia, que ele vai até fazer uma festa. Vitória diz que Alessandro não pode ficar daquele jeito e diz que ele não é o único que está se sentindo mal e que todos estão sofrendo com o que está acontecendo. Alessandro diz que não tanto quanto ele. Alessandro diz a Vitória que tudo o que quer é que Maria José volte, que precisa muito dela. Maria José ajuda Helena com as plantas. Helena diz que ela sempre adorou o jardim. Morou naquela casa desde os 5 anos e foi muito feliz e que foi para a Espanha bem jovenzinha. Maria José pergunta por que foi para a Espanha. Helena diz: porque você quis, Sandra, porque na verdade você nunca se deu bem com Jorge. Jorge continua mantendo Sandra em observação. Helena mostra a foto de Porfírio para Maria José. Diz que é o avô paterno dela, que ele adora. Está esperando há muito tempo. Maria José diz que se sente muito mal por não se lembrar de nada. É como se ela não fosse ninguém. Jorge chega. Ele diz que ela não se lembra de nada porque teve uma overdose, ficou em coma e ela não sabe como custou para eles tirá-la daquele estado. Muito nervosa, Maria José diz que não é verdade, que não pode ser. Mais tarde, Jorge diz a Maria José que não vai permitir que ela volte a se drogar e que é necessário ela ir visitar o avô. Jorge diz para ela se comportar como uma moça normal e decente, porque o avô dela não sabe nada sobre o seu passado. Helena diz que o avô dela é um homem muito doente, sempre amou muito, e eles
nunca tiveram coragem de falar sobre o problema dela para não provocar um desgosto para ele. Emiliano liga para Fernando, diz que Sandra voltou, a neta do Porfírio, e ele inventou de fazer uma festa para ela e pediu para convidar ele e Kátia. Alessandro vai à casa de Maura para falar sobre o sequestro de Maria José. Ao ver Lisete, ele pergunta como ela vai. Lisete diz que bem, que em breve vai operar, mas enquanto isso tem que continuar com a quimioterapia. Alessandro e Maura saem. Kátia diz a Lisete que Maura seria uma boba se não aproveitasse essa oportunidade. Lisete diz a Kátia que não é legal pensar nisso depois do que aconteceu e nem se alegrar com a desgraça dos outros. Bruno liga para Helena. Helena diz que em breve vai ter que falar dele para Maria José, mas que não acha conveniente dizer que o nome dele é Bruno Lombardo. Bruno diz a Helena que pode se apresentar com o segundo nome dele, que é Damião, e também com o sobrenome. Alessandro diz a Maura que talvez ela tenha esquecido algum detalhe do que aconteceu. Maura diz que não, que Maria José e ela estavam conversando sobre a casa, quando do nada entraram 4 homens e aconteceu o que aconteceu. Se passa uma semana. Bruno diz a Eric que vai de avião. Manda ele colocar as malas dele no carro e eles se encontrarão no interior como combinado. Depois, Bruno diz à mãe que foi se despedir, que vai ver uma construtora que está disposta a valorizar o talento dele. Talvez trabalhe para eles. Vitória pergunta que construtora. Bruno diz à mãe que ela não conhece, é uma construtora nova e tem sede na capital. Roberto diz a Bruno que isso é uma surpresa, que não imaginou que ele fosse embora. Bruno diz que depois que acabaram com as esperanças dele de estar à frente da empresa Lombardo, ele começou a procurar outras opções e sabe que vai encontrar algo que sempre desejou. John Segal continua na mansão Lombardo esperando que os sequestradores entrem em contato novamente e fica de olho em Bruno. Jorge e Helena levam Maria José para ver Porfírio. Helena começa a fazer Maria José acreditar que já tem um namorado e que o nome dele é Damião. Jorge diz a Porfírio que ali está a neta dele, Sandra, como prometeram. Porfírio fica contente ao vê-la e diz que ela mudou. Maria José está muito constrangida, mas tenta agir naturalmente com Porfírio, como Helena e Jorge mandaram. Porfírio diz que está muito feliz por ela ter voltado e que disseram que ela tem um namorado. Maria José tenta dizer o nome que Helena lhe disse. Porfírio diz que não importa, que já escolheu um namorado para ela, que é o sobrinho do compadre dele, Fernando. Maria José pede desculpa a Porfírio, mas diz que prefere escolher o próprio namorado dela. Porfírio gosta da postura dela e diz: bravo, eu gosto que você tenha personalidade. Jorge revela a Helena que não matou Ulisses, mas o deixou em coma, porque em algum momento ele pode servir para eles. A filha de Raquel recebe alta e Vitória e Roberto a levam para casa. Roberto diz que a menina se chamará Vitória. Vitória fica honrada com a homenagem. Maria José sonha com Alessandro, mas não viu o rosto dele. Ela acorda assustada e diz: esse homem, quem será esse homem? Quem?
No dia seguinte, Bruno chega com flores na casa de Helena. Helena diz: Damião, que surpresa! Bruno diz que soube que Sandra estava lá com ela. Ele dá um beijo no rosto de Maria José e diz para ela não se preocupar com ele, que já está sabendo de tudo. Ele ama tanto ou mais que antes. E é tudo, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.